Máfia. Essa palavra há muito tempo virou um termo genérico e até um pouco desgastado. Hoje em dia, esse termo é usado não só para designar grupos criminosos organizados por critérios étnicos, mas também qualquer grupo unido por objetivos e ideias em comum. Os jornalistas inventaram todo tipo de máfias, japonesa, yakuza, russa e irlandesa. Mas houve uma época em que apenas uma organização era chamada de máfia, o Sindicato Criminoso Siciliano, ou Cosa Nostra. A máfia siciliana é, sem dúvida, a organização criminosa mais famosa do mundo. Centenas de livros foram escritos sobre ela, dezenas de filmes e séries de TV foram feitos. A primeira associação com a palavra máfia é o genial filme O Poderoso Chefão, com Marlon Brando no papel principal. Apesar desse status de culto, a máfia siciliana continua até hoje suas atividades criminosas, causando dores de cabeça para as autoridades de vários países. Embora, é claro, a era de ouro da Cosa Nostra já tenha ficado no passado. Bem, neste episódio vamos falar sobre quando surgiu a máfia siciliana, como ela chegou aos Estados Unidos e por que ficou famosa em solo americano. O que os mafiosos sicilianos fazem hoje em dia? Você também vai conhecer a estrutura da Cosa Nostra, as regras que todos os seus membros devem seguir, os crimes mais notórios e os fracassos dessa máfia. Meu nome é Semion e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Sim. Um pouco de história. O porquê a máfia surgiu justamente na Sicília. Por que a máfia surgiu justamente na Sicília? A própria localização geográfica da ilha e sua história favoreceram o surgimento de uma poderosa estrutura de poder. Durante vários séculos, a Sicília foi governada por estrangeiros que estavam interessados, antes de tudo, nas riquezas da ilha e não se importavam com a vida da população local. Bizantinos, árabes, espanhóis, normandos, franceses, todos eles tratavam o orgulhoso povo siciliano com desprezo e exploravam impiedosamente os camponeses e proprietários de terras locais. Os sicilianos respondiam aos ocupantes da mesma forma, periodicamente iniciando revoltas ou começando uma guerra de guerrilha. Na defesa de seus interesses, os habitantes da ilha demonstravam excelentes habilidades de auto-organização. Por exemplo, já no século IX, surgiram na Sicília grupos voluntários de autodefesa que protegiam pescadores e camponeses dos abusos dos invasores árabes e de vários tipos de bandos. E a população local, em sinal de gratidão, fornecia aos milicianos peixe, grãos e dinheiro. No turbulento século XII para a ilha, surge em Palermo uma seita estranha e misteriosa chamada Vindicosi, os Vingadores. Seus membros usavam capuzes pretos que cobriam seus rostos. Eles ajudavam as pessoas a se vingar de ofensas ou injustiças, mas não de graça. Eles cobravam em dinheiro ou em serviços prestados em troca. A seita existiu até o século XVIII. Ela atingiu seu auge durante o período do domínio espanhol na ilha. A tradição de gratidão pela proteção se sobrepôs a um código de honra peculiar dos sicilianos, que surgiu ainda na antiguidade. Ele dizia que todo homem deveria ser capaz de se defender e reagir imediatamente a qualquer injustiça ou desrespeito. E esses são, na verdade, os principais princípios de conduta para qualquer mafioso: respeitar os outros, mas também exigir o mesmo respeito incondicional para si mesmo. A habilidade de defender a si mesmo e a sua família. A forte aversão dos sicilianos aos forasteiros levou ao surgimento de um grande número de gangues que roubavam exclusivamente estrangeiros. Os bandidos dividiam parte do saque com camponeses, recebendo ajuda e apoio em troca. Eles não apenas se dedicavam aos seus negócios criminosos, mas também emprestavam dinheiro, resolviam conflitos e ofereciam proteção. O prestígio dos grupos criminosos entre a população local crescia. Aos poucos, eles se tornaram um elemento importante da sociedade siciliana. Assim, formava-se na ilha uma base social para o futuro surgimento da própria máfia. Com o tempo, os chefes do crime passaram a governar de fato as aldeias e pequenas cidades. Aliás, sobre o próprio nome, acredita-se que a palavra máfia veio de mafioso, que se traduz como uma pessoa autoconfiante, mas ao mesmo tempo destemida, empreendedora e orgulhosa. Dizem que era assim que as pessoas ao redor chamavam os membros das gangues sicilianas.
Curiosamente, eles mesmos não queriam dar nenhum nome à sua organização ou movimento. Eles gostavam de repetir: somos pessoas comuns e humildes. Nós temos o nosso negócio, não nos metemos em nada, mas também não deixamos ninguém se meter no nosso negócio. Nosso negócio em siciliano soa como Cosa Nostra. Acredita-se que a máfia siciliana se formou definitivamente e adquiriu suas características modernas durante o domínio dos Bourbons na ilha. O poder deles era fraco e não conseguia resistir aos mafiosos unidos e ousados. E quando a Itália finalmente se unificou, descobriu-se que na Sicília quem mandava praticamente sem oposição era a Cosa Nostra. Em 1865, o prefeito de Palermo, em seu relatório, chamou pela primeira vez os grupos criminosos locais de máfia. Assim, o Sindicato Criminoso Siciliano recebeu oficialmente seu próprio nome. A máfia siciliana, a Cosa Nostra, vivia e prosperava, de fato controlando sua ilha, até que os fascistas chegaram ao poder na Itália. Eles declararam guerra total à máfia. Benito Mussolini não aceitava de forma alguma que Roma não tivesse poder real sobre a Sicília. Para erradicar a máfia, Mussolini enviou um dos policiais mais experientes da Itália, Cesare Mori. Ele se tornou prefeito de Palermo e recebeu poderes ilimitados. Tempos sombrios começaram para a máfia. Mori não poupou esforços para cumprir as ordens do ditador. Ele usou todos os meios: prisões ilegais, batidas policiais, sequestro de parentes, tortura, chantagem. Os camisas negras, junto com a polícia, cercavam bairros inteiros e detinham todos que fossem minimamente suspeitos de colaborar com a máfia. Essas ações tiveram efeito. Talvez pela primeira vez na história, a máfia siciliana foi quase totalmente neutralizada. Começou a fuga de seus membros do país e aqueles que não conseguiram escapar foram presos. A criminalidade na ilha caiu drasticamente. Mussolini e Mori já estavam comemorando a vitória, mas, como se viu, era cedo demais. Apesar de toda a repressão, a Cosa Nostra sobreviveu e não esqueceu de nada. Os chefes mafiosos que permaneceram em liberdade passaram a odiar Mussolini e se vingaram na primeira oportunidade. Eles estabeleceram contato com os aliados anglo-americanos e fizeram de tudo para ajudar na libertação da ilha. No final, Mussolini foi fuzilado. Mas a máfia também sofreu um golpe fortíssimo, do qual ela nunca conseguiu se recuperar. Cosa Nostra v'America. A Sicília sempre foi muito pobre, por isso as pessoas iam embora daqui em busca de uma vida melhor. No final do século XIX e início do século XX, os sicilianos migraram em massa para os Estados Unidos, levando para a nova pátria as tradições da Cosa Nostra. Logo surgiu em Nova York um bairro inteiro de italianos, que ficou conhecido como Little Italy. A vida aqui naquela época era difícil e pobre, e quem mandava em tudo era a Cosa Nostra. Nos Estados Unidos, a máfia siciliana se dedicava principalmente à extorsão. Depois, eles passaram a controlar também o jogo e a prostituição. No entanto, a verdadeira era de ouro para os chefes sicilianos começou em 1920, após a implementação da Lei Seca. A produção e venda de álcool foram totalmente proibidas nos Estados Unidos, mas as pessoas não passaram a beber menos. Quem começou a fornecer bebidas alcoólicas foi a máfia. O comércio clandestino de álcool trazia lucros colossais para os gangsters, que superavam em muito os rendimentos dos crimes tradicionais. No entanto, como se sabe, dinheiro nunca é demais. Por isso, nos anos 20, um conflito sangrento e feroz explodiu entre as famílias sicilianas, mais conhecido como a Guerra de Castellammare. O vencedor desse conflito foi Salvatore Maranzano, um gangster cruel e frio. Um fervoroso defensor das velhas tradições. Ao assumir o trono do crime, ele começou a reformar a Cosa Nostra americana. Maranzano delimitou rigidamente as zonas de influência para as famílias mafiosas. Cada uma delas recebeu o controle de uma grande cidade americana. E ninguém tinha o direito de invadir esse território. No entanto, essa regra não se aplicava a Nova York. O território da cidade foi dividido entre 5 famílias diferentes. Ao todo, formaram-se 26 famílias criminosas nos Estados Unidos. O próprio Maranzano assumiu o título de Capo di Tutti Capi, ou chefe de todos os chefes, e ficou à frente da máfia siciliana nos Estados Unidos. No entanto, seu triunfo não durou muito. Tornando-se o principal chefe do crime da América, Maranzano caiu no pecado do orgulho e da arrogância.
Ele obrigou os outros chefes a lhe pagar tributo, o que causou uma reação extremamente negativa entre as famílias. Eles respeitavam Maranzano, mas não pretendiam se humilhar diante dele. Tudo isso terminou de forma triste, embora esperada, para o chefe dos chefes. No dia 10 de setembro de 1931, 4 assassinos invadiram o escritório onde estava Maranzano e o mataram a tiros de pistola. Após a morte de Salvatore Maranzano, o título de Capo di Tutti i Capi foi abolido e o controle da máfia passou para uma comissão, o Conselho dos Dons Mais Influentes. No entanto, decidiu-se manter a divisão territorial, pois ela funcionava de forma eficaz. Em 1933, a lei seca foi revogada, o que deu um golpe devastador na máfia. E logo começou a Grande Depressão e as coisas nos Estados Unidos pioraram muito. A máfia começou a explorar novas fontes de lucro. Em meados do século passado, a Cosa Nostra dominou muitos sindicatos, assumiu o controle da coleta de lixo nas cidades, da construção civil e do transporte de cargas. Dizem que nenhum grande projeto de construção em Nova York podia ser realizado sem o consentimento das 5 famílias. Nos anos 50, a máfia transportava rum e açúcar de Cuba e depois praticamente comprou toda a indústria de jogos de azar cubana. Após a vitória da Revolução, todos os investimentos dos gangsters na Ilha da Liberdade foram perdidos. Fidel Castro chegou a proibir investimentos americanos na economia da ilha para acabar com a presença da máfia no país. Mas Cuba não foi o único caso. Até mesmo a famosa Las Vegas ficou durante décadas sob total controle dos gangsters. As receitas que a máfia obteve com isso chegam a centenas de milhões de dólares. Não se pode dizer que o governo americano não combateu a máfia, mas os sicilianos foram adversários difíceis. Eles subornavam juízes, funcionários e policiais, intimidavam testemunhas e promoviam campanhas na imprensa. Eles contavam com os melhores advogados e juristas à sua disposição. Até a década de 60, muitos nos Estados Unidos nem acreditavam na existência da máfia como uma organização criminosa global com uma hierarquia rígida. Foram necessários vários julgamentos de grande repercussão para que a sociedade americana finalmente entendesse com quem estava lidando. Só no início dos anos 80, o FBI conseguiu tirar o controle da máfia sobre Las Vegas e literalmente expulsá-la dos sindicatos. Como a máfia é organizada? No mundo existem muitos grupos criminosos criados inclusive com base em critérios étnicos. No entanto, ninguém sabe nada sobre eles. Bem, exceto os agentes da lei, é claro. O segredo do sucesso da Cosa Nostra estava principalmente na estrutura dessa organização, assim como nas regras pelas quais vivem seus membros. Na base da hierarquia mafiosa estão os soldados. Eles são verdadeiros bucha de canhão, fazendo o trabalho mais sujo, perigoso e mal pago. Antigamente, na Sicília, os soldados raramente viviam muito. Hoje, porém, a situação é menos violenta. Um soldado pode subir na hierarquia e se tornar um capo. Capo é o próximo degrau na hierarquia dos gangsters. Para se tornar um capo, o soldado deve provar sua lealdade e estar disposto a dar a vida pela família. Esse é o principal requisito, mas existem outros. O capo deve saber lidar com as pessoas, tomar decisões rapidamente e ter qualidades de liderança. Apesar de o capo ser apenas o segundo na hierarquia, é um cargo muito importante e bem remunerado. Normalmente, o capo comanda de 8 a 10 soldados. Pode-se acrescentar que, se um soldado conseguiu se tornar capo, isso significa que ele já fez uma carreira considerável no mundo do crime. Na família, o capo é comandado pelo chamado subchefe. Na verdade, ele é o braço direito do Dom, o chefe da família. Ele reparte as tarefas entre os capos e supervisiona sua execução. O subchefe está a par de todas as questões atuais e exerce, por assim dizer, a liderança operacional dos gangsters. Frequentemente, em caso de morte do chefe, o subchefe assume o seu lugar. No topo da família mafiosa está o Dom. Ele é escolhido por votação de todos os capos. Antigamente, todos os membros da família participavam das eleições, mas depois essa prática foi abandonada porque chamava a atenção das autoridades. O Dom comanda a família e toma decisões estratégicas. Ele pode dar a ordem para matar qualquer membro da família, não explicar nada a ninguém ou simplesmente dizer que ele mereceu. O consigliere, ou conselheiro, é a pessoa em quem o Dom confia e cujos conselhos ele ouve. Frequentemente, o consigliere cuida do lado legal dos negócios da máfia.
Por exemplo, administra cassinos ou supervisiona questões jurídicas. Muitas vezes, é justamente através dos conselheiros que acontecem as conexões com políticos e funcionários corruptos. Ele representa a família em reuniões com outros clãs mafiosos. O consigliere não tem sua própria equipe dentro da família, mas seu status é extremamente alto. Às vezes, ele é o verdadeiro centro intelectual do clã criminoso. Também existem os chamados associados, pessoas que não são membros da família, mas estão próximas a ela. Uma pessoa pode estar nesse status antes de ser aceita entre os mafiosos, mas também existem outras opções. Os não-italianos não podem entrar para a família, por isso, para eles, o status de associado é o máximo na hierarquia dos gangsters. Regras da máfia. Agora, algumas palavras sobre as regras da máfia, pois foram elas que permitiram à Cosa Nostra se tornar o que é. Na verdade, são muitas regras. Vou citar apenas as mais importantes. Omertà. Frequentemente, a omertà é chamada de lei do silêncio, mas isso é uma simplificação. Naturalmente, ao ser detido, um membro da família simplesmente deve ficar em silêncio. Qualquer palavra dita por um gangster na delegacia pode ser considerada traição. Um verdadeiro mafioso deve ir para a prisão em silêncio, sem entregar seus comparsas. No entanto, a omertà não trata apenas de como se comportar durante os interrogatórios. Ela abrange uma gama muito mais ampla de questões. Na essência, é um código de conduta não escrito. Sua base é a recusa total dos criminosos em cooperar com o Estado. Por exemplo, a omertà determina que não se deve interferir nos assuntos dos outros e, muito menos, relatar crimes cometidos às autoridades. O gangster não tem o direito de pedir ajuda às autoridades, mesmo que ele próprio tenha sido vítima de um crime. Por ofensas feitas a você ou à sua família, você deve se vingar pessoalmente. A omertà também proíbe vender ou usar drogas. Matar juízes ou policiais é proibido para não atrair perseguição das autoridades para a família. Assuntos da família não devem ser discutidos com pessoas de fora. A violação da omertà pode levar à morte do mafioso. Existem regras menos rigorosas na omertà, mas elas também devem ser seguidas. Por exemplo, um verdadeiro mafioso não deve dormir com as esposas ou namoradas de outros gangsters para não provocar conflitos dentro da família. Além disso, os membros comuns da máfia são proibidos de usar bigode e barba. Nacionalidade. Só pode se tornar membro da família uma pessoa de origem italiana ou ítalo-americana. Representantes de outras nacionalidades podem colaborar com a máfia, mas não têm chance de entrar para suas fileiras. No máximo, o que irlandeses ou franceses, por exemplo, podem esperar é se tornarem cúmplices. Essa regra surgiu no momento em que a Cosa Nostra apareceu em solo americano e até hoje é seguida à risca. Recomendação. Mas mesmo para pessoas com a nacionalidade certa, entrar para a família não é fácil. A Cosa Nostra não aceita qualquer um da rua. Só é possível se tornar um gangster após uma recomendação pessoal de um capo. É claro que, nesse caso, o responsável assume total responsabilidade pelo comportamento da pessoa que trouxe para a família. Parentes de policiais e maridos infiéis. Uma pessoa cujos parentes próximos trabalham em órgãos de segurança não pode entrar para a família mafiosa. Também não pode contar em se tornar membro da família aquele que trai a esposa. Os mafiosos, em geral, têm um respeito profundo pelos valores familiares. A esposa é considerada a imagem do gangster, por isso é obrigatório tratá-la com respeito. O ritual de iniciação e o código de leis e regras para a máfia americana foram escritos por Salvatore Moranzano, de quem já falei anteriormente. Ele também introduziu o ritual de iniciação, baseado nas tradições medievais da Sicília. O novato, diante da família, tem o dedo furado e seu sangue derramado sobre a imagem de um santo. Depois disso, o ícone é incendiado e entregue ao iniciado. Ele o segura até que queime completamente. Depois disso, ele pronuncia solenemente as palavras do juramento: que minha carne queime como este santo se eu não seguir as regras da máfia. O ritual de iniciação na máfia é bastante simbólico. Na essência, a pessoa jura diante de Deus seguir as leis da família e concorda em aceitar a morte caso quebre a omertà. Membros da máfia devem seguir as leis e honrar a família, mas essas regras logo começaram a ser desrespeitadas após sua adoção.
Por exemplo, na família, muitas vezes as pessoas eram recrutadas por dinheiro e não por serviços prestados ou habilidades. O consumo de álcool, drogas e traição às esposas também era ignorado, embora por isso a pessoa devesse ser expulsa da máfia. A proibição de traficar drogas é constantemente violada e sempre foi. Esse negócio já traz enormes lucros para a família há muito tempo. Вместо эпилога. A máfia siciliana não ficou no passado, ela existe até hoje. Por exemplo, em janeiro de 2011 nos Estados Unidos, foram emitidas acusações contra 127 membros da máfia italiana. Entre as acusações estão assassinatos, roubos, extorsão, cobrança de proteção, tráfico de drogas e jogos de azar ilegais. E em janeiro de 2023, as autoridades europeias prenderam Matteo Messino, o último chefe da máfia italiana Cosa Nostra. Ele ficou foragido da justiça por 30 anos inteiros. Na verdade, não conseguiram condená-lo. Ele morreu de câncer na prisão. Houve outras prisões de grande destaque também. Nos últimos anos, a Itália não tem poupado esforços para erradicar a Cosa Nostra. A máfia continua forte, mas isso são apenas ecos da antiga glória. A era de ouro da máfia é justamente considerada a época da lei seca. Os loucos anos 20 e a Grande Depressão dos anos 30. Foi exatamente nesse período que a máfia esteve no auge de sua força e influência. As atuais gangues de gangsters são apenas uma sombra lamentável da antiga grandeza. Bom, é isso. Até o próximo episódio. Tchau.